Boa tarde. O Nesp Notícias desta terça-feira, 27 de maio, fala de um susto no aeroporto Mussa Tobias. Uma suspeita de bomba num avião mobilizou a polícia e cancelou um voo que ia para Campinas. Nesta edição você vê também que estão sobrando vagas de emprego em Bauru. Comércio e construção civil são as áreas que mais procuram funcionários. E na Câmara, vereadores discutem sobre a licitação da estação de tratamento de esgoto de Bauru. Uma ameaça de bomba cancelou um voo que ia de Bauru a Campinas hoje de manhã. Um bilhete com a mensagem do trote foi encontrado dentro do banheiro do aeroporto Mussa Tobias, em Arealva, quando o avião já estava no ar. O voo da Azul Linhas Aéreas tinha como destino o aeroporto Viracopos, em Campinas, e faria uma escala em Marília. A aeronave ficou estacionada por 2 horas, enquanto policiais militares e federais faziam a varredura. Um cão farejador foi utilizado nas buscas. Nenhum artefato foi encontrado. O avião já havia decolado em direção a Marília quando recebeu a ordem para retornar a Bauru. O bilhete foi encontrado dentro do banheiro masculino do aeroporto. A Polícia Federal vai apurar quem foi o responsável pelo trote. Não se trata de uma simples brincadeira. Nós tratamos como um crime mais grave, previsto no artigo 261 do Código Penal, que é um crime previsto que prevê pena de reclusão de 2 a 5 anos por causar problemas na aviação civil. Durante as buscas, os passageiros aguardaram em uma sala. Por telefone, nós conseguimos conversar com um deles. Como é que foi a reação dos passageiros? Todo mundo ficou assustado, porque a gente até agora a gente não sabe, na verdade, o que aconteceu. Quando a polícia começou a chegar, aí nós nos assustamos. O que estava acontecendo, qual o motivo que a polícia veio com um procedimento totalmente fora do normal. E nós ficamos muito preocupados, né? Porque a Copa está chegando, as ameaças, então todos aqui não sabiam, ficamos indignados da situação. E o que a gente passou, mas aí, graças a Deus, que não foi nada. Quase 2 horas depois, eles foram liberados. O pessoal que está indo para Marília vai de ônibus, está vindo ônibus, e quem vai para Campinas vai vir outra aeronave. Nós conversamos também por telefone com outra passageira do avião que teria a suposta bomba. Ela conta para o repórter Júlio Penariol como os passageiros reagiram quando souberam que o avião teria que voltar a Bauru. Ela também reclama do tratamento recebido pela companhia aérea. No meio do trajeto para Marília, o avião ele deu 180 graus, assim, nitidamente ele foi virando e voltou. Sem ninguém avisar nada. Não, ninguém avisou nada. Depois de alguns minutos que estabilizou, a gente achou meio estranho, né? Ele falou, senhores passageiros, estamos voltando para o aeroporto de Arealva, por orientação do próprio aeroporto. Mas não falou nada. As pessoas ficaram olhando para a cara do outro, assim, né? Tipo, será que o avião está com algum problema, né? E ninguém levantou, a gente ficou meio apreensivo, né? A gente não notou nada diferente na aeronave, a gente ficou bem quieto, né? Mas não gerou pânico, não. E a notícia que chegou, né, no começo era de que alguém tinha encontrado um bilhete falando que tinha uma bomba no avião. Isso vocês não ficaram sabendo. Eles não mostraram, a gente até pediu para ver. Mas eles não, assim, até a moça aqui da própria Azul foi bem grossa, ela falou, as notícias, maiores informações vocês vão ver na mídia. Meu Deus. Você acha? A gente até falou, poxa, você é a própria pessoa aqui, a gente está preso aqui há mais de 3 horas e não tem nenhuma informação melhor, né? A Azul Linhas Aéreas emitiu agora há pouco uma nota em que diz que a companhia prestou toda a assistência necessária aos clientes, de acordo com as normas da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. Informa também que os passageiros foram reembarcados e que o caso está sendo investigado pela Polícia Federal. A gente vai para um rápido intervalo, logo depois você vê como foi a sessão da Câmara. E ainda hoje o assunto é emprego. Sobram vagas de trabalho na construção civil e também no comércio. O Nesp Notícias volta já já.
Voltamos e a gente fala agora de política. Durante a sessão da Câmara de ontem, os vereadores falaram sobre a estação de tratamento de esgoto. Bauru corre o risco de ficar sem o recurso enviado pelo governo federal se não começar a obra em até 4 meses. Na sessão desta segunda-feira, os vereadores voltaram a debater a licitação das obras da estação de tratamento de esgoto. Você viu aqui no Nesp Notícias que a primeira licitação foi impugnada no início do ano pelo Tribunal de Contas do Estado a pedido de uma das empresas concorrentes. Agora, para receber os 118 milhões de reais do governo federal, a Prefeitura tem apenas mais 4 meses para começar a obra. De acordo com Renato Purini, esse é um prazo recomendado pelo Ministério das Cidades e não há indicativos de que a Prefeitura possa perder o recurso caso deixe de cumpri-lo. Não há o risco ou não existe em lugar algum escrito de que se o município não utilizar essa verba nos próximos 4 meses, ele perde essa verba. O que existe de forma muito superficial é uma recomendação do Ministério das Cidades para que a gente faça uso dessa verba em até 4 meses. Isso não é só para Bauru. Em todas as liberações que o Ministério faz, ele recomenda o uso do dinheiro em determinados prazos. O que existe é a necessidade de a gente colocar efetivamente o edital na rua. Ele foi colocado e suspenso pelo tribunal. E já no próximo sábado, ou no máximo na terça-feira, daqui uma semana, portanto, esse edital vai para a rua para que a gente possa, em no máximo 90 dias, ter uma empresa contratada para construir a obra. Já o vereador Lima Júnior não está tão otimista. Segundo ele, os riscos de perda do recurso existem e precisam ser considerados. Ainda o edital não foi lançado para a abertura dessa concorrência. Fora isso, nós temos a possibilidade de ter novas impugnações de empresas, levando até mesmo para a justiça, caso administrativamente não se resolva. Purini e Bussola ainda falaram sobre a importância de se discutir a destinação dos 90 milhões de reais que hoje compõem o Fundo Municipal de Tratamento de Esgoto. O dinheiro inicialmente seria utilizado para a construção da estação, que agora será feita com recursos federais. Para a Bussola, deveriam ser elencados alguns setores para receberem o dinheiro. Nós sabemos que a cidade de Bauru, no ano de 2013, passou por um processo muito grande de falta de água. Então é preciso que, neste momento, o DAI já antecipe, faça um estudo de perfuração de poços e que esse recurso seja utilizado na perfuração de novos poços. Além do esgoto, a saúde pública novamente foi debatida na tribuna. Dessa vez, motivada pela visita do coordenador do Conselho Gestor do Pronto Socorro Central. Ricardo Barbosa foi à Câmara tentar mobilizar os vereadores para a contratação de médicos. Segundo ele, os profissionais podem, a qualquer momento, parar as atividades por conta da sobrecarga nas escalas de plantão. Os médicos funcionários não são vilão, eles estão fazendo os plantões deles normais. O que está acarretando são médicos sobrecarregados com 24 horas, 36 horas, além das jornadas contratadas, que eles estão se doando para isso, e de repente eles não estão sendo recompensados. O que é recompensado? Não é financeiramente, não. Eles precisam de uma saída, de um descanso, eles não têm condições. E toda vez que eles pedem alguma coisa, a direção nega-se para eles o descanso. Então eles ficam naquele impasse. Até quando nós vamos poder aguentar isso? Nós estamos convocando, através da Comissão de Saúde dessa casa, uma reunião emergencial quinta-feira às 16 horas, para que o secretário de Saúde, juntamente com o diretor responsável pelo Pronto-Socorro Central, venha nessa casa para que nós possamos fazer um grande debate para resolver de fato essa situação. Bauru registrou hoje cedo a temperatura mais baixa do ano, 9,9 graus, de acordo com o IPMET. O frio fez muita gente tirar o agasalho do armário. Hoje cedo, na Avenida Rodrigues Alves, o pessoal encarou as baixas temperaturas para ir para o trabalho ou para a escola. Só mesmo com roupas quentes para esperar no ponto de ônibus. Para os motoqueiros, luvas e até máscara para suportar o vento gelado. Será que o frio chegou de vez a Bauru? Vamos ver a previsão com informações do IPMET e do CPTEC.
tarde fria e sem chuvas em todo o estado de São Paulo, mesmo com a alta nebulosidade. O céu tende a ficar mais limpo nos próximos dias e a temperatura deve subir gradativamente. Bauru também não deve ter chuvas. Os termômetros começam a subir aos poucos até o fim desta semana. Agora a umidade do ar é de 64%. Não venta neste momento. Você viu aí que a mínima hoje foi de 9 graus. A máxima ficou em 19. Amanhã os termômetros permanecem próximos disso. A mínima prevista é de 11 e a máxima de 20 graus. E apesar do frio, o SESC promove nesta quarta-feira a 20ª edição do Dia do Desafio. E você pode participar. As informações com o repórter Guilherme Tavares. O objetivo do evento é incentivar a vida saudável e a prática de exercícios físicos. Neste ano, Bauru compete com a cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Durante toda a quarta-feira, o SESC promove várias atividades aqui na sede, que fica na Avenida Aureliano Cardia, número 671, e também em outros pontos da cidade. A sua participação vale pontos para Bauru. Atividades realizadas até às 9 horas da noite podem ser registradas pelo telefone 0800 771 3345. A programação completa você confere no site do SESC. Guilherme Tavares para o Nesp Notícias. No próximo bloco você vai ver que sobram vagas de emprego na cidade. Vamos conversar também com o economista Reinaldo Cafeu. Daqui a pouco a gente volta já. Bauru teve um saldo positivo de empregos no primeiro trimestre deste ano. Os dados são do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Os setores de agropecuária, construção civil e serviços foram os que mais empregaram. E é justamente nessas áreas que sobram vagas, principalmente as que pagam os menores salários. Nesta rede de supermercados, sempre tem vagas abertas para operador de caixa, auxiliar de estoque, padeiro e açougueiro. São funções que não exigem grau de escolaridade elevado e a remuneração não passa de R$1.000. A sobra dessas vagas é um reflexo do crescimento de outros setores da economia. Com a expansão da economia nos últimos anos, muitos foram para outras áreas, foram trabalhar talvez na indústria, partiram para áreas de tecnologia da informação, que são campos que acabaram se abrindo e que, de uma certa forma, para a população é bom, porque abre vagas de emprego, mas compete diretamente com o varejo, com o comércio no geral. Nesta semana, por exemplo, no site do Emprega São Paulo, o portal do governo do estado que divulga vagas de emprego, das quase 500 oportunidades oferecidas para Bauru e região, 66 são para repositor de mercadorias, 13 para empacotador e 30 para operador de caixa. Foi a dificuldade em encontrar mão de obra que fez com que o setor de recursos humanos da rede mudasse de estratégia. Funcionários de outras áreas do supermercado passaram a ser treinados para assumir funções que exigem habilidades específicas, como as de açougueiro e padeiro. Rotatividade que nem sempre traz vantagens para o empregador. A área de varejo, o supermercado em si, às vezes ele tem uma dificuldade no atendimento para o consumidor, né? Acaba tendo um custo operacional maior por essa rotatividade. Então são coisas que influenciam que pode ser que às vezes o consumidor em determinado momento ele sinta, né, essa prestação de serviço. A rotatividade na loja é maior entre os jovens que acabaram de conquistar o primeiro emprego. Segundo esta gestora de recursos humanos, os funcionários hoje são atraídos pelos benefícios oferecidos pelas empresas e não hesitam em mudar de emprego. Existe uma demanda grande de vagas, as ofertas salariais elas são semelhantes, então qualquer oportunidade que o trabalhador tiver, por exemplo, para poder escolher o lugar onde ele quer trabalhar, uma oferta de R$50 a mais, ele vai deixar aquele emprego que ele tem para partir para um outro. O setor da construção civil é outro em que a mão de obra é escassa. Dados do CAGED apontam que no primeiro trimestre de 2014, foram 2.045 contratações e 1.763 demissões, um saldo positivo de 282 empregos. Paulo é construtor e teve dificuldade até montar a sua própria equipe. Na construção civil, assim como nos supermercados, é preciso ter jogo de cintura para não perder a equipe para a concorrência. Então você procura sempre cativar as pessoas, tanto com relacionamento mesmo de conversa, como de algum agrado
uma bebida, uma festa, um churrasco assim que eles gostam e cria um laço assim bem legal. E foi pensando justamente em aproveitar esse bom momento do setor que o Antônio Carlos procurou o curso de construção civil oferecido pelo Senai. Ele já trabalha como servente, mas decidiu aprender novas técnicas para em breve assumir a função de pedreiro. Porque tem tudo a ver com a atividade que eu faço hoje de servente. Eu trabalhando de pedreiro, com certeza eu vou progredir mais no meu trabalho. Nós preparamos aqui os profissionais com todas as técnicas necessárias para eles aplicarem a hora que eles saírem daqui da escola, tanto para trabalhar na indústria da construção civil, como para trabalhar no mercado informal, como prestador de serviços, ou até mesmo executar em suas próprias residências. E a gente conversou com o economista Reinaldo Cafeu sobre essa sobra de empregos que exigem menor escolaridade. Ele acredita que até o fim do ano a situação deve se inverter com a desaceleração da economia. Hoje o cenário ainda é positivo e Cafeu explica por que os empresários têm dificuldades para preencher essas vagas. Existe, nesse aspecto, hoje, de um lado, pessoas que estão procurando mais qualificação e não estão se rendendo à primeira oferta de emprego. É um ciclo. Ele tenta se colocar dentro da qualificação dele, não conseguindo, aí ele se rende àquele que tem menor exigência. Trabalhos manuais, trabalhos às vezes até insalubres, com jornadas de trabalho mais pesadas, com trabalho em final de semana, trabalho à noite, esses estão sendo evitados por esses trabalhadores. Na outra ponta, também há eu posso colocar como um mercado bastante volátil, ou seja, como a maior parte dessas profissões, dessas vagas, paga o piso da categoria, esses profissionais são presas fáceis. Por pequeno valor, ele acaba saindo daquele local e trocando de emprego. Então, esses dois fenômenos aí acabam levando à sobra de vagas. Sem contar um terceiro aspecto, que às vezes a vaga está disponível ou não tem a informação adequada para quem quer conquistá-la ou precisa preenchê-la, ou a vaga está numa determinada região e o profissional está lotado em outra região. Isso pode ser considerado um indicativo de desenvolvimento do país? Se nós pensarmos que as vagas estão disponíveis muito mais porque há uma exigência de qualificação e esse profissional qualificado não está sujeito a qualquer remuneração, a resposta será sim. Mas como o mercado é muito dinâmico e nós sabemos que o Brasil, nesses últimos tempos, não focou adequadamente o ensino médio profissionalizante, os cursos profissionalizantes estão sendo retomada de 2 anos para cá, a resposta ainda tem uma dúvida ainda. Ela é verdadeira no aspecto, no curto prazo, mas ela não é verdadeira ao longo desse tempo. O país precisa investir muito mais nessa mão de obra média, que é colocar um profissional já qualificado no mercado. Isso está em curso, não está concretizado o ciclo. Antigamente, muitos desses trabalhadores que tinham baixa remuneração, eles trabalharam bastante e tentaram fazer com que os filhos não tivessem essas condições, tivessem condições melhores de trabalho. Isso pode estar relacionado com esse cenário? Tem. Hoje há uma tentativa de não reproduzir modelos que são modelos que a família não gosta. Dificilmente uma empregada doméstica, não desmerecendo uma empregada doméstica, ela não desejará num primeiro momento que a filha ou o filho seja empregado doméstico. É uma tentativa de dar um outro perfil profissional. Isso também é um fenômeno que se observa em países desenvolvidos. O Brasil não tem esse status ainda, mas quando o mercado fica estreito, e tem sido a realidade nos últimos tempos, o mercado com pouca oferta de mão de obra, esse fenômeno começa a aparecer com maior evidência. O mercado está apertado agora, não é a tendência até o final do ano, porque nós temos aí menor geração de emprego. No mês de abril foi a menor da história desde 2002 que o IBGE faz o levantamento. O desemprego ainda não foi afetado, mas ele está muito mais moldado ao desalento, a pessoa está deixando de procurar emprego porque ele está cansado disso. Tem também o crescimento do mercado informal, mas esse ano, com tudo que vem acontecendo na economia, essa equação não vai fechar. É possível que até o final do ano nós tenhamos mais sobras de gente procurando emprego e eles vão se render a essas vagas que hoje eles estão um pouco mais exigentes em termos de remuneração e qualificação, se rendendo muito mais à renda. Ou seja, eu preciso trabalhar, preciso dar provento à minha família, sustento, vou ceder e aceitar os empregos que estão disponíveis à remuneração que está sendo oferecida. Isso pode aumentar a informalidade?
pode de um aspecto em que a pessoa precisa da renda. O desalento leva a isso. É o sujeito que vai, de repente, fazer um bico e ter uma remuneração muito parecida com essa que as empresas estão oferecendo. É uma visão do curto prazo. Eu resolvo o meu problema financeiro, dou sustento para a minha casa, mas não estou preocupado com a previdência social, se eu tiver um acidente, com o seguro-desemprego, que são benefícios que só os formais têm. Uma saída seria o empresário individual, né? O microempresário individual, que por sinal até o dia 31 agora ele tem que se recolocar, né, recadastrar. Essa é uma alternativa para quem não quer esse emprego formal como trabalhador e vai trabalhar como autônomo. Ele sai da informalidade. Mas isso é uma questão cultural que está em curso também no país e precisa de uma ação mais forte ainda das entidades constituídas. E para o empresário, é difícil segurar esse tipo de mão de obra? Hoje há uma política muito clara de retenção. Você tem dois momentos dentro das organizações. O primeiro momento, quando o mercado está aquecido. Não dá tempo de treinar a mão de obra, então a empresa busca já um profissional pronto no mercado. Quando a economia não vai bem, a empresa não vai bem, ela tem um tempo para forjar essa mão de obra. Então é muito comum hoje os programas de trainees dentro das organizações. Também o menor aprendiz vem entrando para valer. Ou seja, junto com o trainee, que é um estagiário, e o menor aprendiz, são mão de obras que estão sendo colocadas nas organizações para ultrapassar esse problema quando há um estreitamento. Mas, insisto, isso só é possível fazer e só dá tempo para fazer quando o mercado está um pouco mais tranquilo. Mercado aquecido, a empresa quer a mão de obra pronta e está disposta até a pagar um valor superior por essa mão de obra pronta. Isso significa aumentar o custo do serviço que é oferecido? A retenção de talento é um grande desafio dentro das organizações. Estabelecer políticas de remuneração e de benefícios, treinamento permanente, perspectiva de crescimento na organização. Isso retém talento, mas tem um preço. É o que a gente chama em economia de deseconomia. Você passa a ter uma exigência de um profissional cada vez mais qualificado a um preço cada vez maior. E aqueles preços que eram praticados nos produtos não podem ser o mesmo. Se equacionar a questão da produtividade, ou seja, fazer mais com menos, o reflexo não é tão acentuado, mas não é isso que se observa hoje nas empresas. Há um repasse de custo ao preço final, tanto é verdade que nós temos hoje várias pressões sobre preços, entre elas questões climáticas, mas também essa questão do repasse do custo mais acentuado no setor industrial para o preço final do produto. O empresário brasileiro, então, ele não está pronto para diminuir sua margem de lucro? Ele já vem sacrificando. Quando há crises e você não acentua o desemprego, é o empresário abrindo mão da sua margem de lucro. Ele acabou sacrificando porque ele sabe que é difícil ter essa mão de obra. Se no passado a primeira decisão de uma empresa, quando havia uma crise, quando o momento do mercado não estava bom, essa decisão era dispensar a gente, hoje já não é isso. O empresário está retendo esse profissional, abre mão da margem esperando que esse mercado retome em algum momento. Então, esta realidade de que as margens de lucros estão absurdamente elevadas e que o empresário não abre mão dessa margem, já não é a realidade desses últimos 3 anos no Brasil. O Nesp Notícias fica por aqui. As reportagens desta edição você pode rever em nosso site. A gente volta amanhã às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau! Thank you.